O Dia do Arquiteto. A arquitetura também essencial para o desenvolvimento do país e, como não, para um desenvolvimento com qualidade de vida. Pois é, no Dia do Arquiteto, estamos recebendo Fernando Neto, é o coordenador da Faculdade de Arquitetura da Unimar, a Universidade de Marília. Fernando, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. É como o vídeo que a gente trouxe para vocês aí, arquiteto, criador de espaços, né? Eu quis trazer isso porque é uma pergunta que desde que eu me conheço por gente, desde que eu iniciei no curso de arquitetura, e já se vão aí quase 30 anos, e é uma pergunta do cotidiano, né? Afinal, qual a diferença entre engenharia e arquitetura? O que realmente o arquiteto pode fazer? O que o arquiteto não pode fazer? Então, esse vídeo é uma introdução bem rápida das habilidades e competências do profissional de arquitetura, na qual demonstra realmente essa característica principal dele: criar espaços e modificar os ambientes e a vida das pessoas. O arquiteto, a arquitetura nos dias de hoje, inclusive aqui em Marília. Seu comentário. A arquitetura desde sempre, né, Zé? Nós não podemos pensar na história da humanidade sem falar da arquitetura. Ela é fundamental. Tudo que faz, que modifica, que transforma as vidas das pessoas está diretamente ligado à arquitetura. A arquitetura em Marília e a arquitetura no Brasil, de uma forma geral, vem passando por um processo de transformação muito interessante, muito significativo. Tá? A tecnologia veio atrelar valores fundamentais dentro do processo da arquitetura, do desenvolvimento, da competência do profissional de uma forma geral. A gente pode olhar para Marília, nos últimos 10 anos a cidade vem se transformando numa cidade mais bela, mais funcional, mais ágil, toda ela estruturada, pensada, planejada. Tá? E nós não podemos deixar nunca de falar, hoje é dia do arquiteto e urbanista. Esse sobrenome que vem junto com o título de arquiteto, tá? Urbanista, é algo fundamental, porque o profissional é o único profissional capaz de fazer as transformações de uma cidade. Tá? Todo o crescimento, todo o planejamento, toda a estruturação, é lógico que ele necessita do acompanhamento e da estruturação dos demais profissionais voltados para isso. Mas quem de fato estuda, que tem essa questão inserida dentro da matriz curricular, da estrutura curricular de um curso, é o arquiteto, o único profissional que, volta a dizer, capacitado com essas habilidades e competências para o urbanismo. O planejamento nessa atividade, inclusive para o desenvolvimento das cidades, no urbanismo, Fernando.
Veja bem, o planejamento ele é fundamental em tudo. Eu acho que hoje a pessoa que pretende construir, ela tem que saber, antes de limpar o terreno, antes de cravar uma primeira estaca na obra, ela tem que saber detalhadamente tudo que ela vai estar inserindo dentro do seu projeto. Hoje, volto a dizer, com a tecnologia, com o advento da tecnologia, os projetos trabalhando dentro de uma linguagem BIM, onde o profissional de arquitetura ele termina de desenvolver um projeto, tá? Esse software já dá a planta em 2D, a planta em 3D, todo o levantamento quantitativo dos materiais que ele vai desenvolvendo e colocando ali. Então, um profissional, uma pessoa hoje, que vai querer construir, de cara ela tem que saber até quantos maços de prego ela vai ter que estar gastando dentro da obra dela, para poder estar evitando surpresa. Então, o planejamento é fundamental. Isso quer seja na sua casa, no seu escritório, na sua obra, e quanto mais no crescimento de uma cidade, de uma população. Hoje, com o advento das obras de interesse social, as cidades, de uma forma geral, isso não é o caso específico de Marília, é o Brasil de uma maneira geral, está sofrendo muito com a maneira na qual isso está sendo executado, Zé. Porque, veja bem, a obra é de interesse social, então as periferias das grandes cidades estão sendo comercializadas com esse intuito. E o que ocorre? Lá não tem basicamente nada. Não tem uma creche, não tem uma padaria, não tem uma farmácia, não tem uma quitanda. Então, o que você tem que ter como preocupação maior, e é o que a gente trabalha constantemente, a cabeça dos nossos alunos de arquitetura com urbanismo. Nós temos que nos preocupar com essa mescla, cidade e o novo acontecendo, para que isso ocorra de uma maneira natural, sem transformações. A gente pega hoje aqui o exemplo de Padre Nóbrega, com lá 3, 4 mil casas, e o que tem no seu entorno? Tá? Hoje sim, a prefeitura está com uma grande preocupação, pensando, trabalhando tudo isso, mas isso já poderia ter sendo trabalhado de 2, 3 anos atrás, para que as coisas ocorram. Tá? Citei esse exemplo nosso de Marília, mas isso nós temos de uma forma geral em todo o Brasil. Tá? Então a grande preocupação do urbanismo é essa mescla da cidade, na sua postura atual, com essa inserção dos novos loteamentos de interesses sociais que estão sendo jogados em todos os cantos da cidade. Outro tema essencial na atualidade, o trânsito, o arquiteto, o urbanista e o trânsito. A importância dessa ligação, Fernando? Mobilidade urbana, a gente pega aí todo mundo discutindo os grandes encontros, a Agenda 21, é uma discussão que isso vem lá do século passado, quando se discutia a Carta de Atenas com todos os propósitos que tem. Mobilidade é fundamental, o nosso trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais fugindo das consequências, a idade das pessoas, a expectativa de vida hoje, toda ela passando dos 100 anos com uma qualidade de vida diferenciada, e as pessoas cada vez mais carentes e necessitadas de um transporte próprio. Não dá, a gente tem que poder investir isso numa mobilidade de uso coletivo, de uma maneira muito mais intensa, que a gente pode trabalhar, pode desenvolver. Nós temos aqui em Marília esse grande vazio que é provocado pelos trilhos urbanos, pelos trilhos do trem que nós temos aí na cidade. É algo que a gente pode pensar, que a gente pode trabalhar, que faz parte dos estudos de dentro da universidade. Então eu acho que essa questão da mobilidade, ela tem que ser estudada com muito carinho, tá? E não ficar achando paliativos. É uma situação que a gente deve enfrentá-la, para que a gente possa ter essa qualidade de vida nas nossas cidades. O plano diretor de qualquer cidade e a arquitetura. Comentando também, Fernando. É fundamental que o plano diretor ele nutre não só aquilo que a gestão atual vai estar trabalhando, já se trabalha em cima de um planejamento para a próxima década, para o próximo período que a gente tem aí. Então isso é fundamental, que a gente pense realmente em trabalhar a cidade como um todo. Tá? Sempre que a gente vê o estatuto da cidade, toda essa questão que envolve o pensar, tá? na parte de gestão pública, ele é um tanto comprometido, porque sempre a gestão pensa em resolver aquilo que aparece, deixando as coisas que estão enterradas. Tá? O esgoto ele é pouco investido, por quê? Porque está embaixo da terra e traz pouco resultado. Então, na realidade, o plano diretor
de uma cidade, ele é fundamental porque ele não faz com que as pessoas fujam dessas coisas que estão escondidas. A gente tem que enfrentar, tem que desenvolver, tem que trabalhar de uma maneira muito coesa. Volto a dizer, o arquiteto é o profissional capacitado e habilitado para estar trabalhando essas questões do planejamento urbano. Nós temos a felicidade de, em Marília, hoje, nós temos o secretário de Planejamento Urbano, que é um dos professores do curso de arquitetura aqui da Unimar. Então ele vem, ele trabalha, ele está discutindo isso de uma maneira bastante positiva, bastante interessante, e a gente está encontrando ele enfrentando esses problemas, essas situações que acontecem dentro do município de Marília. Eu vejo a gente bastante prestigiado pela postura do nosso secretário de Planejamento Urbano. Aliás, a Faculdade de Arquitetura da Unimar, na sua extensão para beneficiar a cidade e ajudar o marilhense, que tem feito nesse sentido também a faculdade, na ajuda, no apoio à Marília e aos marilhenses. Fernando. José Henrique, eu posso dizer com toda a segurança do mundo, desde que eu assumi a coordenação do curso de arquitetura, vou completar 2 anos agora, todos sem exceção, os pedidos que foram feitos para a reitoria e pró-reitoria foram atendidos. Dr. Márcio e a Fernanda, eles sempre repetem, nós queremos um curso de qualidade, não deixe de pedir nada que seja necessário para o nosso curso. Só para você ter uma ideia, hoje, na nossa sala de maquetes físicas, está chegando um equipamento que é uma plotter de recorte de madeira laser, tá? Foi um investimento na casa de R$40 mil para que os nossos alunos possam estar desenvolvendo maquetes em 3D, em terceira dimensão, de maneira profissional. Então, o curso de arquitetura da Unimar, esse ano de 2016, completou 35 anos de existência. É um curso que está na sua maturidade. Hoje todos os nossos professores são mestres que se dedicam com bastante empenho, tá? Para que se tenha um grande retorno para os nossos alunos. São mestres, são pessoas que continuaram os seus estudos e sua dedicação de forma acadêmica, sem deixar de lado a forma prática de estar trabalhando. Todos têm o seu escritório e trabalham de maneira intensa e agora, como já citei o exemplo do nosso secretário, trabalhando na questão da gestão pública de forma bastante tensa. Aliás, no Dia do Arquiteto e Urbanista, em termos de Brasil, como está o mercado de trabalho? Já comentei isso inicialmente, né? O mercado de trabalho, com essa bagunça, acabamos de ver o professor José Mário Rando falando de economia nesse canal e falando tudo, o nosso país está num momento bastante conturbado, tá? Mas a construção civil sempre foi o referencial de equilíbrio dentro dessas situações, tá? Eu sempre digo que o certo para a construção civil não é nem o 8, nem o 800. Nós não podemos ter aquela demanda exagerada, assim como nós não temos que ter a falta do serviço. Hoje nós estamos vivendo aquele período intermediário, que eu acredito que é a fase ideal para que se possa trabalhar dentro de uma postura séria. Ainda temos uma grande enxurrada aí dos condomínios de interesse social que está realmente atendendo uma fatia grande do mercado, tem essa necessidade, existe essa demanda, mas de uma forma geral, toda a outra questão do projeto em si, do projeto para aquelas pessoas tradicionais e convencionais, nós estamos tendo uma procura interessante, mas dentro daquele processo moderado. E isso que é para a Marília, nós temos para o Brasil, tá? E o Brasil, volto a dizer, com a tecnologia de uma forma geral, a tecnologia na arquitetura ela esteve estabilizada durante um bom período. Mas nós estamos vivendo um período agora de grandes transformações, tá? Novas tecnologias, esse advento do BIM. BIM é uma plataforma de projeto gráfico que as pessoas estão trabalhando, que põe os profissionais da arquitetura numa outra realidade. O fato dele sentar para projetar uma casa, e a hora que ele termina, ele já tem todo um levantamento quantitativo, isso facilita muito, já traz todo um referencial. Se ele tiver um projeto bem detalhado, com todo o material descritivo, falando o padrão de acabamento de piso, de louças, de metais, a hora que ele termina, ele pode precisar para o cliente o valor exato que a sua casa vai estar custando
e valendo para o mercado. Muito bem. Obrigado, Fernando Neto, coordenador da Faculdade de Arquitetura da Unimar, no Dia do Arquiteto e do Urbanista. Tá aí uma data que realmente não pode passar em branco. Isso representa muito para a qualidade de vida no momento e para o futuro. E fica também a homenagem especial a esses profissionais. Eu sou o Paulo. Eu sou o Chico. Nós somos os irmãos Caruso e vamos falar de planejamento em arquitetura. E planejamento é a base de toda obra. Mas calma, ainda não é dessa base que eu estou falando, e sim do pontapé inicial. Oxi, você está muito literal. Vai, desenha uma folha de papel e escreve projeto. É por aí que tudo começa. É no projeto que se traduz os desejos do cliente, como segurança, economia, conforto, beleza. Em segundo lugar vem a planta. Chico, você só pode estar de brincadeira. Não é essa planta que eu estou falando. A planta representa o espaço em formato gráfico, as dimensões e as características do lugar. E, por fim, vem a execução da obra, onde entra orçamento, compra de materiais e mão de obra. Muitos problemas debaixo do mesmo teto, 5 razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar, com segurança não se pode nem brincar. Fazendo isso você vai economizar, conforto é bom, não precisa nem falar. O seu imóvel só vai se valorizar. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista, uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá aí, parabéns a você, arquiteto e urbanista. E para fechar, a tecnologia chegando cada vez mais no Sistema Único de Saúde. A modernização do SUS por meio da informatização vai garantir mais agilidade e qualidade no atendimento aos usuários do sistema. A afirmação foi feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante participação no programa Por Dentro do Governo. O DigiSUS, que é toda a informatização da saúde, é fundamental para a qualidade do serviço de saúde, para a redução de custos, para a segurança do paciente e até para que ele avalie cada serviço do SUS que ele recebe. Todos os unidades básicas de saúde do Brasil serão informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Credenciamos várias empresas a um preço fixo, centenas de empresas podem ser escolhidas pelo prefeito qual ele quer para instalar no seu município: tablet, computador, conectividade, qualificar pessoas, biometria do usuário, biometria do funcionário. Por quê? Porque, por exemplo, os 67 mil médicos da atenção básica do SUS deveriam produzir 384 consultas por mês e entregam apenas 168 consultas por mês. 43% do que nós pagamos está sendo entregue em serviço da população. Então a biometria vai permitir um ordenamento melhor, as pessoas terão no seu smartphone o programa, o seu lugar na fila, confirmarão a sua ida à consulta, porque também 30% das pessoas não comparecem à consulta agendada, então há uma perda de eficiência no sistema e nós vamos poder fazer com que o sistema rode melhor e cada pessoa tenha o seu prontuário eletrônico, todo o seu histórico de saúde na sua mão para qualquer atendimento que ele precise, em qualquer lugar que ele esteja. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.